Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos muito bem, certo? O bem é a luz e nós precisamos permanecer na luz sempre. Então, gente, eu quero trazer uma conversa, tá? Não fatos concretos, porque eu venho trazendo, né? Eu venho trazendo o que está acontecendo dentro do Brasil, caminhada do Nicolás para cá, Toffoli para lá, né? E no paralelo, as coisas que estão acontecendo lá fora, agora tem essa coisa lá do Irã acontecendo, né? Essas manifestações que estão causando mortes infinitas, né? Porque, gente, olha, assim, extraoficial, já passou de 20 mil mortes, mais de 300 mil feridos lá no Irã. Porque é um movimento que está caindo, certo? E aí, no paralelo também, eu já falei um pouco sobre isso, né? Esse conselho de paz que o Trump está estipulando. Olha só quanta coisa. Nicolás de um lado numa caminhada, Trump com conselho de paz do outro, Irã ruindo. Gente, isso tudo me fez... O Brasil aqui nessa coisa do que está acontecendo, por que a mídia está denunciando quem nunca denunciou. Tá parecendo tudo muito louco. Mas se a gente pensar, quem é que nunca jogou um quebra-cabeça, montou um quebra-cabeça? Né? Então, é assim, você olha uma peça aqui, não faz sentido, porque as peças do quebra-cabeça, gente, é toda tortinha, né? Não mostra nada, certo? Mas aí a gente encaixa com uma outra forminha ali que tá aparecendo com a mesma cor, a mesma linha aí, encaixou. Bom, e assim vai até se tornar o todo. Mas é impossível, quando a gente tem o quebra-cabeça, as peças soltas, a gente imaginar o que pode acontecer. E como é que a gente junta aquilo tudo. E muitas das vezes, que é o meu caso, e é sobre isso que eu vou falar, né, que eu estou dando como exemplo, analogia, um quebra-cabeças, tá? Geralmente o quebra-cabeças vem com a figura que a gente precisa chegar na caixa e tal, a gente olha e tá lá a figura, né? É isso aqui que vai ser mostrado no final, que é um guia, uma orientação para aquele monte de peças malucas que estão desse lado. Aqui tem uma forma inteira e aqui tudo doido, certo? Então, gente, eu vou falar para vocês o seguinte, essa peça inteira aqui, a caixa que está mostrando essa peça inteira e que contém todas essas peças, o nome é Bíblia. Lá vem a maluca Carola Beata. Não! Eu canso de falar, a Bíblia não é um livro religioso, é um manual de instrução usado pelas religiões. Muitas das vezes nas religiões muito manipulado, mas é um manual de instrução para nós seres humanos, enquanto na nossa caminhada aqui nesse planeta Terra, entender e se posicionar, tá? Então, tá aqui, isso tudo aqui. E a gente, tá? Assim como no quebra-cabeça, e entendendo a Bíblia como esta caixa, a gente tem que atuar e olhar a figura definitiva. A preguiça não deixa, o desinteresse não deixa, o preconceito religioso não deixa. Não adianta, gente, Bíblia não é um livro religioso. Não é. As religiões se utilizam desse livro, tá? Então, vamos lá. Aqui, nessa caixa que eu vou chamar de Bíblia, e porque o nome é Bíblia, e que tem todas as peças, você pode pegar, eu falei no vídeo sobre o profeta Ezequiel, né? E eu vou trazer mais sobre ele. Tem o profeta Daniel também, né? Vamos dizer que são os nossos Nostradamus e Babavanja do tempo, os Chico Xavieres, tá? São esses, Ezequiel, Daniel, João,
o discípulo, né, que se tornou apóstolo João lá no Apocalipse, tá? Que escreveu a profecia, o Apocalipse, né? Apocalipse quer dizer revelação, ele está revelando tudo no final. É igual novela, né? Vai, para tudo ser revelado lá no final. Assim é a Bíblia. Vem, para tudo ser revelado. Entre a revelação final de João e Jesus, né? Também tem profecias de Jesus. Por isso que ele foi discípulo e depois se tornou apóstolo profeta, porque ele ouviu o que Jesus falou aqui sobre o final dos tempos. Estamos chegando lá? Mas eu falei, tem um caminho ainda até chegar até Jesus e de Jesus para João. Nesse caminho, tá? Tem uma peça que está me chamando muita atenção, porque aqui, gente, daqui para cá eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou começar do daqui para cá. Uma peça solta aqui nessa confusão é o Nicolas. O Nicolas é Brasil, tá? Por quê? Porque o brasileiro, eu vejo vocês falarem, quando eu faço vídeo, tá desanimado, tá desesperançoso. Aqui no meu WhatsApp, toda hora tem um para falar, não acredito mais, não acredito mais, isso não vai dar jeito. Hoje eu estava conversando com um amigo, ele tá insistindo que não vejo luz no fim do túnel, não adianta, porque não vai cair, porque não adianta denunciar Toffoli, não adianta não sei o quê, não adianta. Não é isso que a gente fala. E eu falo para vocês, não busquem heróis. E não é para buscar mesmo. Não é. Tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto. E onde que entra o Nicolas nessa história? Onde é que entra a Bíblia? A gente tem uma história bíblica verdadeira, comprovada, tá? Pela arqueologia. Então, gente, eu não vou trazer, porque senão vai ficar imenso. Ficar pesquisando é só conversa. Mas assim, vai lá no Google e fala muralhas de Jericó. E aí, faça outra pergunta. Jericó existiu? Qual é a cidade hoje em dia? Vocês vão ver que é Cisjordânia. Então, existiu. O fato das muralhas de Jericó de Josué foi real? Sim, existem comprovações arqueológicas. Tá tudo lá no Google, vocês procuram, tá? Eu só tô dando essa dica para não dizer que eu tô inventando. Que foi... isso é mito. Isso é coisa de Bíblia. É por isso que eu tô falando. A Bíblia é o manual, gente. Profecias puras. Melhores do que a de Nostradamus, tá? Então, e aí, lá, se a gente for entender essa história das muralhas de Jericó, vai lá e pesquisa de novo, tá em Josué 6, propriamente dito. O livro de Josué, na Bíblia, tá? Capítulo 6, tá? Puf, fechada essa história. Mas quem foi? Josué era um jovem. Ele ficou no lugar de Moisés, tá? Ele assumiu esse comando de Moisés. E aí, gente, olha só que interessante. Tem uma parte da história que eles estão procurando a Terra Prometida e o Josué manda espias para ver, olha, parece que tá ali a tal da Terra Prometida, né? Vai lá então e vê. E eles voltaram apavorados, falando, não, lá só tem gigante, lá é impossível a gente ganhar essa terra. Olha, impenetrável. Não tem como, né? Intransponível. Mas o Caleb falou, não, eu tô vendo grandes possibilidades lá, entendeu? Foi o suficiente para Josué, né? Guiado por Deus, movido mentalmente por Deus, falar. Deus apresentou o plano e ele aceitou. Ele acreditou no Caleb, que entendeu no Caleb um sinal de Deus, fala, vai lá, cara, para de olhar os gigantes, para de olhar os gigantes, para de olhar os supremos, para de olhar os partidos políticos, para de olhar o desespero, para de olhar os gigantes. Escuta, Caleb. Vai dar, hein? Tá entendendo? Já tô falando Bíblia e aqui, nossa atualidade. Para de escutar Caleb. Para de escutar gigantes, escute Caleb. E eu achei muito interessante o Nicolas, agora com essa história da caminhada, que estava desacreditado. Eu cansei de ver canais jornalísticos falando, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Pessoas aqui ainda estão falando no meu WhatsApp, não acredito, não acredito. Calma. Muita calma nessa hora. Respira, respira. Tá? Conta até 10 e vamos lá.
O Nicolas, antes de sair andando, ele faz um vídeo falando assim, gente, eu tô pedindo há muito tempo uma orientação de Deus. Então não foi de um dia para a noite, ele teve uma ideia. Ele estava falando com Deus há muito tempo. O que ele podia fazer com toda essa situação? Eu trouxe o vídeo da caminhada do Nicolas e o começo é exatamente esse videozinho que ele fala isso. Estou pedindo há muito tempo. E agora Deus tocou no meu coração. Caminha. Josué, vai, marcha. Foi assim que Deus falou. Tá? E Josué falou para o povo, Deus mandou marchar, ou seja, caminhar. Tá? 6 dias. E a muralha vai cair. Tem alguns dias, não é só domingo que o Nicolas vai chegar em Brasília. Eu estou dizendo que a partir de domingo, pum, as muralhas caíram. Tá, literalmente não. Não estou dizendo isso. Mas a partir daí as estruturas vão... Entendeu? Já está começando. A história de Josué com as muralhas de Jericó, comprovadamente, arqueologicamente, cientificamente, que existiu. Tá? Marcharam, ficaram em volta ali, só marchando e tocando chofar. Só marchando, tocando chofar. 40 mil. E grita. E vocês veem os vídeos do Nicolas, as pessoas estão se juntando. E está mais ou menos previsto para 150 mil pessoas em Brasília para a chegada. Mas a caminhada, a marcha está lá. Chuva, sol, cansaço, tudo. E as pessoas chegando. E está crescendo, e está crescendo, e está crescendo, e está marchando. E tem gritos. Brasil! Ah! Eu mostrei isso para vocês nos vídeos. Isso está me lembrando muito Josué e as muralhas de Jericó. Marcha. Então, gente, como ele mesmo falou, é uma coisa do coração. Do coração. Deus mostrou para ele. Foi isso que ele falou. E eu acredito. Assim como o povo acreditou em Josué. E eu tô vendo esse jogo político todinho aqui, ó. Essas pecinhas soltas. Tá tudo aqui. E eu conheço bem essa caixinha, tá, gente? Pra ver. Fala, caraca, eu já tô vendo essa imagem toda. O Nicolas é uma pecinha pra quê? Para estremecer aqui, porque o Brasil, eu sempre falo para vocês, o Brasil não está em Júpiter. O Brasil faz parte da geopolítica do planeta Terra. O que está acontecendo lá com o Trump, com o Irã, com guerras, com não sei o que lá, tem a ver com o Brasil. Tem a ver. Tanto que ele fala, o Lula vem aqui para o Conselho de Paz, ele sabe que não vem, gente. E eu falo para vocês, é para dividir de que lado estão as forças. E, infelizmente, esse cara, não o Brasil, mas esse cara que está à frente do Brasil, junto com os carinhas urubus no ninho, estão do lado escuro da força. O lado negro, o lado que está tremendo aqui no Irã já, ó. Eu canso de falar isso para vocês, que o Irã está todo fechadinho, tem muitos aqui de guerra. Não é o povo, são os terros. Esse sistema terror precisa cair. Já caiu quase todos, né? Aquela fotografia do Alckmin, não tem mais ninguém, só o Alckmin. Como ele estava representando o Dom Ratão, falta cair. Não o povo, entende? Então marche. Por quê? Porque o povo precisa aprender aqui, tá? A não ter heróis. Ah, porque fulano falou, porque... Não, o Nicolas falou, eu vou sozinho. Ele não chamou ninguém. Ele falou, Deus botou no meu coração. E quando você vê esse vídeo, eu falei assim, pode não dar em nada. Ou seja, não foi aquelas convocações mirabolantes da Avenida Paulista, dos malacraias. Não. Não tem carro de som, não tem nada de malacraiadas, não tem nada de quem quer aparecer. Não. Foi natural dele. E a coisa começou a acontecer. Foi natural do que ele falou. Eu ouvi a voz de Deus, eu pedi a Deus. Ele foi buscar o verdadeiro herói da história. Ele foi buscar o verdadeiro condutor. E eu falo isso para vocês, para de seguir herói. O Nicolas não seguiu o herói, ele seguiu a Deus. E a orientação que Deus colocou no coração dele. Essa é a diferença. E aí tá indo. E eu tô vendo o Josué em Jericó. Para as muralhas tremerem. O intransponível vai ser rachado. Tá caindo. O jogo tá começando. Ah, Ruth, então tá perto. Não, gente, não é assim. O jogo está sendo jogado. As peças estão sendo apresentadas. Quem é quem nessa estrutura de Deus? Porque a gente aí sim, de Josué, a gente vem para Jesus que fala quando vir os sinais, né?
Porque a gente sabe que está chegando o inverno quando as folhas das árvores começam a cair. Ou seja, primeiro vem os sinais. Não é assim, pufo, né? Não. O inverno não vem do dia para a noite. Se a gente for entender como é que funciona esse sistema, a gente entende melhor isso quando a gente vê a astrologia. Não de modo horoscopesco, não. Astrologia no modo sério é assim, né? São três signos para cada elemento, água, fogo, terra, e assim, cada signo, tá? Ele pega um pouquinho do que está no meio, no que está antes e depois, tá? Não necessariamente do mesmo elemento. Então, por exemplo, Libra, quer dizer, o mês de outubro, tá? Ele pega o final do inverno e o começo da primavera. Então, tem isso. Libra, ele tá já quase dentro da primavera, né? Começa ali. Então, o virginiano tá no meio do inverno e da primavera. No meio, sabe? Entre uma força e outra. Isso demora quase um mês. Por que eu estou falando isso? Né? Para o grau de comparação, demora para passar de uma coisa a outra, tá? Porque a gente vive muito na cabeça assim, verão e inverno, né? Frio e calor. Mas a gente tem o outono e a primavera, que são controladores para passar de uma coisa para outra, do inverno para o verão, tem que ter a primavera no meio, né? E quando eu falei da astrologia, é para isso, porque os signos, eles pegam influência dos que estão aqui e aqui. Se estiver mais próximo daqui, eles pegam mais essa influência, né? E assim, por exemplo, o Libra, já lá no final, já está pegando influência do escorpiano. O Libra, lá no começo, está pegando uma influência do virginiano, é mais ou menos assim, né? E é assim que funciona, tá? Por que eu estou falando isso? Porque está começando. Mas é assim, teve uma influência anterior e terá uma influência ali na frente. Então, calma. Não é do dia para a noite. Assim como o inverno não pula para o verão, a gente não vai, a partir de domingo, pomba, tudo mudou. Mas a coisa está caminhando. A gente está vendo os sinais. Como Jesus falou de mudança, né? Do clima, de cair, a gente sabe que está chegando. A gente sabe que está chegando, a gente está vendo. Caiu uma folha aqui, caiu uma folha ali, está caindo gente. Tá? No mundo. Essa árvore que está caindo folhas para mudar a estação, está acontecendo no mundo e no Brasil. Percebe que está tudo junto? Por isso é a geopolítica. Então, sim, o Josuezinho da vez que vai fazer um sistema cair aqui, pode estar começando já. Por quê? Porque tem que quebrar todos os sistemas para vir um novo sistema. Que Jesus está falando que vai vir, né, o que a gente chama de anticristo e tal. E aí vai começar, e a gente vai para Ezequiel com a guerra de Gog e Magog. É por isso que aí a gente já volta para lá. Olha a confusão. Mas é assim, eu falo, esse livro está contando tudo. Tudo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E João dá o fim de tudo. Tá? Mas a gente está caminhando, está chegando, a gente está vendo. Está vendo. Está vendo um acordo de paz que está escrito na Bíblia. E Jesus fala sobre ele. Tá? Quando ouvires falares de paz e não de guerra. É um dos sinais, a gente está ouvindo o conselho de paz para derrubar a ONU, que não fez nada pela paz e tal. E Trump está até zangado porque não ganhou, né, o Nobel da Paz. É confusão, gente. Isso está me dizendo muita coisa. Então, calma. 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 E eu estou falando calma para todos vocês, cristãos e não cristãos. Calma. Está tudo escrito. Tudo. Nada é novidade. Nada é assustador. Eu, por acaso, conheço o que está escrito, porque eu li. Então, eu tô aqui, ó, calminha. É do jogo, é do jogo, é do jogo. Aí hoje eu tô escutando amigos meus falarem no meu WhatsApp. Não vai dar, não dá, eu não acredito. Eu acredito no livro que eu li. Gente, eu tenho mais de 60 anos na Terra.
Esse tempo todo conhecendo esse livrinho, primeiro de ouvir falar, depois de aprendizado, depois de viver ele. Entende? Eu estou vivendo ele. E eu falo para os meus amigos que conhecem esse livro e que já leram, nós estamos dentro, a gente está participando disso. Nós estamos vivendo a Bíblia em 3D, sabe? A Bíblia se tornou uma coisa que eu nem gosto, mas eu vou falar só como forma de expressão. A novela da Globo das 8, a gente está vivendo, a gente também faz parte. Tá? A gente está ali. Filma eu, Galvão, mamãe, eu tô na Globo. É a Bíblia, a gente está dentro. A gente está dentro. Isso me deixa feliz, porque eu conheço o final. Porque quando a pessoa é convidada a participar da novela, no caminhar e na metade, ele já conhece onde vai dar a personagem dele. E é assim que eu estou me sentindo, fazendo parte e entendendo o final. E estou feliz por isso. Porque eu estou vendo se cumprir aquilo que eu esperei desde que nasci e aprendi que ia acontecer desde que nasci. E não imaginei que eu fosse viver. Eu achei que fosse isso daqui só vai acontecer há 300 anos. Ai, que bom que eu estou vivendo muita coisa. Eu nasci na geração Josué. Para ver toda a muralha do sistema cair. Eu acredito nisso, gente. E se daqui a meia hora eu não existir mais, estou feliz, porque eu já participei, e já vi, e já confirmei. É isso. É sobre isso. Não trouxe mais, não quero trazer. Já falei para vocês, vão no Google. Digita tudo que eu falei. Final dos tempos, muralha de Josué. Digita tudo, pesquisa tudo que eu falei para não acreditar só na minha boquinha. Mas eu não vou trazer nada, porque eu costumo trazer, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É só uma conversa hoje. Porque essa conversa eu não quero mostrar porque eu quero dizer. Leia a Bíblia, entenda a Bíblia, busque. É um manual de instrução para a vida aqui. Eu não sei se daqui a 2 minutos, quando eu fechar isso aqui, eu estarei ainda aqui nesse planeta. Mas você que está, busca. Não estou dizendo que eu não vou estar, não. Estou dizendo que eu não sei, mas eu já dei meu recado. Busca. Tá bom? É sobre isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, acreditando. Por isso que eu falo, gente, fiquem bem, não olhem as circunstâncias. Deus tem um propósito e esse propósito está caminhando. Era preciso que tudo isso acontecesse no Brasil. Eu já cansei de falar dessa porcaria ter saído de lá da cadeia, o rato ter saído da ratoeira para vir de novo para aqueles que não sabiam, que não viveram, que estavam muito novinhos. Tenho certeza que ele é um rato. E que todos... Porque tudo que está acontecendo, gente, vem dele. Vem dele. Inclusive Toffoli. Tá bom, gente? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.